Bem, estamos aqui para mais uma aula de Educação em Florestan Fernandes, pela Universidade Estadual do Ceará, no campus da FAFET, essa é a Faculdade de Educação, aqui em Itapipoca, interior do Ceará. Hoje a nossa transmissão, a nossa aula, ela se faz de um modo diferente da que nós temos aplicado até aqui, onde as nossas aulas são presenciais. No entanto, no intuito de ter um menor risco, um menor prejuízo para o educando e para a universidade, para fim de que nós não precisássemos fazer uma mudança no calendário da universidade, um calendário esse que já é dispar com a nossa realidade. Nos foi aconselhado por meio da reitoria que as aulas presenciais fossem transferidas, tivesse essa transição neste período de pandemia do coronavírus para meios eletrônicos, meios virtuais. E para atender essa demanda da nossa comunidade, dos nossos estudantes, neste momento a gente faz essa aula no dia 18 de março de 2020, certo? Buscando aí suprir uma carência inicial, já que já é uma demanda desde o início do curso, desde o início da nossa disciplina, exibir um documentário referente ao autor no qual nós estamos trabalhando, para que vocês possam ter uma visão melhor, além do que a gente já falou em sala de aula, sobre esse intelectual, esse sociólogo, esse companheiro um companheiro aí de profissão. No primeiro dia de aula, no segundo dia de aula, nós tratamos que o Florestan Fernandes ele foi um autor brasileiro que fez um diferencial muito grande e que a sua colaboração, principalmente na questão de visão de Brasil, foi importantíssima para que a gente rompesse com algumas ideias pré-estabelecidas dentro do Brasil. Nós falamos muito da questão étnico-racial, a visão que o Brasil, principalmente fora, de que o Brasil seria uma democracia racial, certo? E Florestan Fernandes e o grupo que com ele estava nos ajudou a romper com esse mito de fundação que foi instituído principalmente a partir da instituição e do concurso do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ali ainda no Brasil Império, uma tentativa nas palavras de Florestan Fernandes, uma tentativa de embranquecimento da população, mas mais do que isso, a negação de uma camada significativa do povo brasileiro, uma camada tão significativa que já na fuga de Dom João de Portugal para o Brasil, ele já se preocupava com uma maior quantidade de negros e indígenas, ou negros e nativos, africanos e nativos, descendentes africanos e nativos, no Brasil, do que a população europeia, e por isso dali iniciou um processo de imigração, dando, na sua concepção, dando uma característica, buscando fazer uma população embranquecida, uma civilização, já que os outros povos, na excepção deles, não seriam considerados civilizados.
civilizado é o branco europeu, né? Então, a nossa perspectiva aqui é um olhar sobre as questões educacionais de Florestan Fernandes, que nós temos aí, já vimos aí em algumas aulas, o seu pensamento, né, em relação à questão da educação, de como ele pensa a educação brasileira, que na sua concepção a própria sociedade brasileira não teve uma ruptura com o seu passado, né, com o império, né, com a origem, né, da violência europeia sobre os demais povos. E ela transpassa em toda essa questão chamada Brasil, na perspectiva de um país que, mesmo com a República, não conseguiu romper com as estruturas do Império, como ele deixa muito bem explícito ali no dilema educacional brasileiro. Digamos assim, uma secessão de um sistema, né, de um sistema para o outro, né, do Império para a República. E como nós já conversamos em sala diversas vezes, o Brasil sempre passou por essas rupturas, né, essas supostas revolução, né, como foi em 64, como é esse processo que está acontecendo hoje em dia, né, de fortalecimento de um pensamento do conservador, arcaico, no qual predomina a imposição sobre as pessoas tirando direitos, né? A influência neoliberal muito forte dentro do Brasil, né? Essa questão da mundialização que influi diretamente com essas novas políticas neoliberais de flexibilização, de deteriorização dos direitos sociais, do direito do povo. E nós voltamos nosso pensamento a um autor tão importante como Florestan Fernandes para pensar Brasil. Em outra turma que nós dialogamos com Florestan Fernandes, que foi a Sociologia da Educação Brasileira, ou Sociologia da Educação 2, uma disciplina ofertada para a pedagogia. Nós trouxemos ali Florestan Fernandes, com Dilema Educacional Brasileira, nós trouxemos Bourdieu, e nós trouxemos outros autores para fazer um diálogo naquela disciplina, para demonstrar como a sociologia da educação teve um rompimento a partir da década de 1950 e 1960, certo? E como pensadores como Bourdieu vislumbrava na França, como o Florestan vislumbrava no Brasil, num período tão contemporâneo como aquele de 1950, 1960, exatamente quando o Florestan, quando Bourdieu, quando Paulo Freire, entre outros, ebule ali naquela conjuntura e deixa um legado tão especial em diversos pontos, e inclusive no ponto da educação. Quando se fala nós vimos que quando se fala em Florestan Fernandes, dificilmente alguém pensa em Florestan Fernandes a partir do ângulo da educação, né? O desafio que a UESA nos traz, que a FACED nos traz, ele é um desafio grande, até para buscar em cima materiais e obras que traga Florestan para
para esse foco que ele fez também, principalmente quando estava quanto deputado federal e na sua luta, principalmente dentro da renovação ou da Constituição da República, né? Ele foi um dos grandes militantes e ele não tem vergonha, não teve receio de se colocar quanto militante da causa da educação e, em especial, o militante marxista, né? E militante da educação. Ele sempre buscou ter esse olhar, né, específico que muitas vezes a gente não foca. Quando se fala em Florestan Fernandes, educador, quem toca neste ponto no Brasil está muito fora, para além da educação formal, dessa educação que nós estamos, deste local que nós estamos falando, embora Florestan tenha falado deste local também, mas a sua fala sobre outras questões de construção, de estrutura de Brasil, fala mais alto do que essa proposição em si de educação, né? Assim como Bourdieu, ele coloca lá na França que a educação, que o sistema educacional ele reproduz, né, como o Bourdieu coloca, reproduz as ideias e a dominação da classe dominante. Florestan aqui também construía o seu arcabouço teórico com uma perspectiva muito próxima, no qual ele diz que a educação no Brasil, Florestan também diz que a educação no Brasil, ela está desvirtuada, ou melhor, ela está distante, não atende à demanda nacional nem à demanda local, e propõe que o sistema educacional ela tem que passar por uma elasticidade, né? Essas elasticidades tanto nacional como também regionais, compreendendo a demanda dos educandos. A educação ela tem que ser para atender a demanda dessa sociedade, né? A demanda do povo que faz uso, né, dessa educação. Então, o Florestan ele traz essa ideia muito nítida na sua obra sobre educação, os desafios educacionais, o dilema da educação, entre outros materiais que ele trabalha, que ele foca especificamente nessa questão da educação. Então, hoje para vocês nós vamos estar exibindo 2 documentários, certo? Esses 2 documentários vocês podem fazer uma correlação com o texto da aula passada, ok? E com o dilema educacional brasileiro, o primeiro texto que nós trabalhamos de Florestan Fernandes, referente à educação em sala de aula. E essa colaboração, essa correlação, certo? Ela se somará junto com outros materiais que foi pedido, outros trabalhos que foi pedido em sala de aula, certo? E será uma nota à parte do seminário, né? O seminário será a segunda nota de nossa disciplina, somando-se a nota dos seminários com essas correlação que eu estou agora solicitando, no texto Dilema Educacional Brasileiro, e o primeiro capítulo da segunda parte do livro Desafio Educacional, certo? E essa correlação se estende também para a terceira, ou para o segundo livro, ok? Então,
Essa correlação, juntamente com os resumos, certos resumos dos debates, ou dos seminários que virão aí, né? Cada um de vocês já tem as datas, né? Que a gente começa agora em abril com esses seminários. Se a conjuntura, se conseguirmos realmente conter esse processo de pandemia, né? Amenizando a situação, provavelmente lá para o final deste mês, né, nós vamos ter algum parecer, né, das autoridades local e nacional, para que a gente possa rever. Mas, a priori, nós teremos os seminários já marcados com vocês. Será em dupla, né? Serão 2 seminários por dia, como vocês sabem, e vocês apresentarão um resumo de cada equipe, independente de ser da equipe ou não. Sendo que, para facilitar a vida da equipe que está apresentando, a gente recebe até a semana seguinte daquela equipe que se apresentou naquela semana, ok? Ou seja, na primeira semana de abril, quem se apresentou naquela semana poderá ter uma semana a mais para entregar os resumos. Mas pensando bem, vamos ter aí uns 15 dias, né, no qual a gente não terá aula, então acho que não será necessário esse prazo, esse contraprazo de entrega. Ou seja, como é um espaço muito grande de hoje até a nossa próxima aula, que será um espaço de 15 dias, certo? Então dá para que as equipes e toda a turma possa preparar os resumos, as anotações, certo? De uma forma organizada para entregar, que servirá como recuperação das aulas perdidas, né, antes da minha chegada. Como eu digo sempre, não foi uma responsabilidade, não foi uma culpa sua, nenhuma culpa minha. É uma falta de planejamento mesmo, da institucional. No entanto, se nós queremos ter um mínimo, né, de reparação dos prejuízos estruturais, nós buscamos então esses resumos como recuperação de aula, ok? Um bom estudo, certo? Os vídeos, um é feito pela TV Cultura e o outro é uma palestra, no qual é mais focado na questão do Florestan Fernandes e Educação, que foi ministrado, são 2 vídeos que foram passados, 2 partes, né, de uma bela palestra que foi feita na universidade, em outra universidade de pública, salvo engano, da PUC, ok? Bom trabalho para vocês. A aula pública de hoje discute a ligação entre Florestan Fernandes e a educação brasileira. Neste programa, gravado na Universidade Anhembi Morumbi, quem fala sobre o assunto é Haroldo Ceravolo Cereza. Doutor em Letras pela USP, Haroldo é jornalista e autor do livro Florestan, a inteligência militante. Florestan Fernandes foi um dos grandes intelectuais brasileiros do século XX. Com uma carreira acadêmica brilhante, o sociólogo foi militante do ensino público e universal.
Defensor da sociologia no currículo básico, Florestan buscou repensar as dinâmicas da educação brasileira. Para ele, era necessário democratizar o conhecimento a partir das realidades históricas e econômicas da população. Mas, afinal, como a vida de Florestan Fernandes nos ensina a pensar o direito à educação, do ensino básico à universidade? Florestan Fernandes é um dos grandes intelectuais brasileiros, do grupo dos intelectuais que escreveram o que a gente chama de Interpretações do Brasil. Florestan escreveu um livro, especialmente, que coloca ele como uma leitura obrigatória para quem quer pensar o Brasil, os problemas brasileiros, que se chama A Revolução Burguesa no Brasil. Esse livro é publicado nos anos 70, mas ele é o resultado de uma longa trajetória. Mas quem que é o Florestan Fernandes e por que ele é especial? Florestan Fernandes vem de uma família pobre, ele é filho de uma empregada doméstica, ele não conhece o pai, a irmã dele morre quando ele é uma criança e ele tem muita dificuldade de estudar. Florestan Fernandes vai começar a estudar na idade certa, aos 6 anos, mas quando ele está no 3º ano, ele tem que abandonar a escola para trabalhar. Na verdade, ele já vinha trabalhando um pouco antes. Ele diz que desde os 6 anos de idade, ele trabalhava ajudando em barbearias, a limpar o chão, a organizar o espaço da barbearia, varrer o chão. Ele também, foi muito tempo, ele trabalhou como engraxate. E ele sofria para conseguir ajudar em casa a mãe a se manter. Ele nasceu em 1920, então mais ou menos em 37, 38, ele consegue fazer o que a gente hoje chama de educação de jovens e adultos, e ele consegue estudar numa escola, consegue desconto, porque esse curso era pago, consegue se formar, e ele fica sabendo que existe uma coisa nova no país, na cidade de São Paulo, que tinha 5, 6 anos, que se chamava Universidade de São Paulo. E ele consegue entrar na Universidade de São Paulo, faz uma prova com muita dificuldade, mas ele é aceito num pequeno grupo de estudantes que tem lá. E ele começa a estudar. E ele percebe que ele é o diferente da turma, né? Ele percebe que as coisas são mais difíceis para ele. E ele começa a estudar mais, a ficar mais tempo, coisa que ele já fazia antes, mas ele começa a fazer mais ainda, de ficar mais tempo nas bibliotecas, carregar os livros. Ele trabalhava como vendedor nessa época, passou a trabalhar como vendedor de produtos farmacêuticos. Então ele saía com os produtos farmacêuticos para vender, mas sempre carregando um livro para ler junto. Ele tira notas baixas nas primeiras provas e ele começa a se esforçar para tentar ir melhor e começar a fazer disso uma obsessão, e ele se torna um bom aluno, um aluno admirado pelos professores. O Florestan vai lá, se destaca, e ele tem uma trajetória, a partir de 1940, muito rápida, e se torna professor da universidade. Ele é escolhido pelos professores antigos e ele vai superando várias dificuldades e se torna um professor. E depois ele se torna o grande professor da Universidade de São Paulo no curso de Sociologia, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. E ele dizia: eu cheguei lá pelo meu esforço, é verdade, mas quantos iguais a mim não conseguiram chegar lá? Quantos iguais a mim tiveram o caminho bloqueado nesse percurso, né? Quantos meninos que trabalhavam como engraxate não conseguiram terminar os estudos e não tiveram essa oportunidade que eu tive de retornar aos estudos. E, nesse sentido, o Florestan se torna, nos anos 60, um grande batalhador pela escola. Então, a escola passa a ser, depois que ele faz a carreira dele de sociólogo, uma questão central para o pensamento dele. Florestan Fernandes vai participar de uma campanha em defesa da escola pública nos anos 60, uma campanha que foi muito forte e que um dos resultados dessa campanha foi uma reação
que deu no golpe de 1964. O golpe de 1964, um dos motivos que ele aconteceu foi para bloquear uma tentativa de democratização da escola pública, de ampliação da escola pública. Depois, o Florestan Fernandes vai ser eleito deputado federal em 1986. E ele vai, por opção, pedir para participar da Comissão de Educação da Constituinte. E nessa Comissão de Educação da Constituinte, Florestan vai jogar pesado para que a gente tenha regras que permitam a expansão do ensino e que permitam que a gente tivesse o ensino público e gratuito expandido para a sociedade. E vai defender a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, Florestan Fernandes vai voltar boa parte da sua vida para a defesa daquilo que ele não teve, que era uma educação regular e uma educação que pensasse em cada um dos indivíduos. A vida do Florestan, ela serviu como uma experiência muito difícil. A forma como ele conta a vida dele é bastante... Você sente a dor em cada passo em que ele deu, né? Florestan Fernandes vai falar, por exemplo, que entre os familiares dele havia uma resistência muito grande que ele estudasse, porque eles tinham medo que, se ele estudasse, ele poderia deixar de ser um deles. Por quê? Porque o estudo não estava acessível para toda a família dele, né? O aprendizado e a ascensão intelectual e, eventualmente, material não estava acessível para todos os familiares deles. Então, o que a família fazia? Ela criava, muitas vezes, em vez de ajudar, ela criava algumas dificuldades a mais para ele. E não criava essas dificuldades porque era má ou porque não gostasse dele. Pelo contrário, essas dificuldades eram criadas porque justamente essa família não queria perdê-lo. Quando a gente pensa na educação como um direito público e universal, a gente tem que pensar em cada pessoa, em cada indivíduo desse país que tem que ter condições de seguir uma trajetória como a que o Florestan passou. Então, quando eu estudei a vida do Florestan para escrever a biografia, a primeira grande questão para mim foi o que o Florestan fez para conseguir furar esse bloqueio e entrar e se tornar o grande professor da universidade em tese criada para a elite. E qual foi a resposta que eu encontrei? Houve uma circunstância de democratização do ensino entre 1934 e o final da guerra, 45, que permitiu que muita gente nova entrasse no círculo universitário. Uma das pessoas foi o Florestan Fernandes. Ele não conseguiria aquilo sozinho. Ele só conseguiu porque houve uma mudança estrutural que favoreceu algumas pessoas. E ele foi, talvez, muito mais esperto, muito mais hábil, muito mais capaz de perceber, naquele momento, a oportunidade que estava sendo criada. Mas isso não significa que muitas outras inteligências, como a dele, não tenham sido perdidas. E quando uma inteligência é perdida, a gente perde ela não só para o indivíduo, a gente perde ela para a sociedade. A criação que o Florestan faz e as mudanças que o conhecimento que essa trajetória dele trouxe na universidade foram fundamentais para a USP se tornar do tamanho que ela é hoje. Se a gente tivesse perdido o Florestan, muito dessa universidade de hoje não seria assim. E certamente ela seria menos democrática e menos inclusiva. E isso tem repercussões para além, obviamente, da Universidade de São Paulo, tem repercussões para o ensino como um todo do país, inclusive por conta da participação dele na Constituinte em 86. Na segunda parte da aula pública sobre Florestan Fernandes e a educação brasileira, Haroldo Ceravolo responde à pergunta do jornalista Bruno Ferreira.
Bem, nós sabemos que o Florestan tem uma trajetória bastante significativa e que nos ajuda a repensar a educação brasileira, mas nós também o conhecemos como um grande intérprete da nossa vida social. Então, Haroldo, a minha pergunta para você é a seguinte: como a obra do Florestan Fernandes nos ajuda a interpretar o nosso atual momento político e social? Essa pergunta é sempre capciosa quando a gente fala de mortos, porque a gente acaba respondendo, a gente não tem como responder exatamente o que ele pensaria. Mas acompanhando o pensamento do Florestan, é possível imaginar algumas posições. A primeira delas é que ele veria, no momento atual, um confronto que se repetiu outras vezes na história do país. Claro que com mudanças a cada época, né? Na Revolução Burguesa do Brasil, que é um livro que eu falei um pouco antes, ele vai pensar, ele vai avaliar que a construção do capitalismo no Brasil seguiu um caminho muito sui generis. A gente não teve uma revolução como teve a Inglaterra. A gente não teve uma revolução como teve na França. O capitalismo na Inglaterra e na França, que são os capitalismos que a gente imagina, passaram por um momento em que a burguesia tomou o poder com a força das armas e fez uma transformação radical na sociedade. Isso não aconteceu no Brasil. A transição da sociedade escravocrata no Brasil para a sociedade burguesa, em que o trabalho escravo substitui, o trabalho assalariado substitui o trabalho escravo, se passa de uma forma, numa espécie de conciliação entre os setores mais modernos e os setores mais atrasados. E esses setores, como que se dão as mãos e fazem acordos que de tempos em tempos promovem ou grandes avanços, mas não avanços revolucionários, de modo a mudar toda a sociedade, ou grandes retrocessos. O grande retrocesso que o Florestan fala na Revolução Burguesa é o retrocesso de 64. Né? Ele é o capítulo final dessa transição mal ajambrada da economia escravocrata para a economia burguesa da sociedade brasileira. E o que ele veria hoje? Ele veria, na minha opinião, um novo arranjo em que forças atrasadas reagem a mudanças sociais ocorridas num período recente, que não foram capazes nem de superar os problemas anteriores, mas também não conseguiram se conciliar com os interesses mais conservadores. Então, se tem uma nova aliança burguesa que promove um retrocesso forte, para poder controlar um processo de mudanças que poderia estar vindo em curso ou que estava em curso na opinião dessas elites. E essas mudanças que são barradas, elas são, de alguma forma, muito parecidas com o que aconteceu em 64. Né? Em 64, você vinha com projetos de reforma educacional, reforma agrária, reformas trabalhistas, que foram barradas por uma intervenção militar, que, na verdade, era um grande acordo entre setores agrários e setores industriais do país, com o apoio internacional. Esse desenvolvimento que vinha sendo conduzido foi interrompido e foi alterado para um novo tipo de desenvolvimento, né, que 3 ou 4 anos depois do golpe militar começa a se implantar um desenvolvimento que, de fato, vai trazer uma modernização econômica, mas que vai trazer muito retrocesso social. Né? A gente tem, a partir de 67 até 1974, 75, grandes índices de desenvolvimento econômico, mas tem, por exemplo, um aumento significativo, brutal, para não falar significativo, na verdade brutal,
da mortalidade infantil na cidade de São Paulo, que era o centro desse desenvolvimento econômico. Essa mortalidade infantil vem porque os migrantes, nessa época do Nordeste, chegam em São Paulo e não encontram aqui condições materiais para uma vida digna. Não encontram água, não encontram esgoto, não encontram terra, não encontram transporte. Então você tem um bloqueio de uma parte do desenvolvimento em prol de outro, né? E, aparentemente, a gente vive um momento de um bloqueio de transformações sociais que levaram muita gente para a universidade, né? Seja ela privada ou pública. A gente teve um crescimento radical no número de estudantes nos últimos anos. A gente teve uma redução da miséria significativa e a gente teve uma distribuição de renda crescente com aumento do salário mínimo, sobretudo, muito mais do que o Bolsa Família. Essas mudanças, elas são caras, não são mudanças baratas. Alguém tem que pagar por elas. Mas se a acumulação de capital no país não está respondendo a isso, você pode ter um movimento contrário, uma reação para interromper e, na verdade, fazer retroceder uma parte dessas mudanças. Isso quem diria, na minha opinião, era o Florestan Fernandes. Para encerrar a aula pública sobre Florestan Fernandes e a educação brasileira, Haroldo Ceravolo responde à pergunta do diretor de TV, Marco Ribeiro. Florestan Fernandes defendia o ensino público, universal e gratuito. Países do neoliberalismo vão totalmente ao contrário disso, apostando no ensino totalmente privado. Ao mesmo tempo que países da social-democracia, como Finlândia, Noruega e Alemanha, têm seu ensino público na totalidade. Esse paradoxo, como lhe parece? Os últimos anos transformaram a educação numa grande questão mundial, né? A gente não percebe, às vezes, porque a gente está no nosso dia a dia, resolvendo os problemas, fazendo trabalho de escola, trabalhando, correndo, mas a educação se transformou num grande mercado. E é um mercado organizado de maneira transnacional. Você tem empresas como a Anhembi Morumbi, que são empresas transnacionais, com camp em vários lugares do mundo. E essas empresas têm interesses e têm projetos que pressionam pela privatização do ensino. Por outro lado, você tem pressões sociais de não acabar com a inclusão monumental de pessoas no sistema educacional, porque é isso que garante a democracia, né? As pessoas saberem ler, escrever, pensar, produzir. Isso é que faz com que as pessoas possam participar da sociedade e possam, inclusive, participar do próprio mercado, né? Então, você tem uma tensão permanente. Países mais estruturados vão conseguir organizar mais a educação pública. Países menos estruturados precisam também fazer crescer a sua educação e vão apelar para o capital privado. O problema é que esse processo de construção do privado e do público, ele cria problemas. Ele é um gerador de tensões também, né? E uma das tensões se coloca quando começa a faltar dinheiro. Quando começa a faltar dinheiro, não dá para expandir a rede pública e o ProUni ao mesmo tempo. Não dá para expandir a universidade pública e o FIES ao mesmo tempo. É preciso fazer escolhas. O problema dessas escolhas é que elas podem ser excludentes. Elas podem estar tirando gente como o Florestan Fernandes da escola, né? Então, voltando ao problema, o Florestan aproveitou o momento de expansão da educação, e especialmente da educação pública, na cidade de São Paulo naquele momento. Quando a gente começa a tirar a verba da educação pública, começa a reduzir a rede pública de ensino, começa a não prepará-la para uma expansão para os próximos anos, a gente está tirando engraxates, está tirando trabalhadores que não deviam nem estar trabalhando. No caso, o Florestan hoje em dia não trabalharia, ou talvez tivesse que voltar a trabalhar
com 7, 8 anos? A gente quer isso? Não. Então a gente precisa pensar em formas de, diante das nossas dificuldades, como não tirar florestãs da escola, como aumentar a rede, como fazer um esforço social de não perder ninguém. Porque essa é a questão central. A gente não pode perder ninguém. A gente não pode perder as crianças e tirá-las da escola. A gente não pode criar um sistema educacional excludente, né? A presença privada da educação, se ela for muito forte politicamente, é um problema. Por quê? Porque ela tem um interesse natural de expansão que precisa ser regulado, porque senão ela vai avançar sobre o que não pode, que é a educação pública.